Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, para colocarem gosto e, finalmente, para baixarem a aplicação da Rádio Transforma. Começaremos por falar hoje da Organização para a Cooperação de Xangai, que terminou na sexta-feira passada em Samarcanda, no Uzbequistão. A imprensa ocidental quase não deu atenção a essa grande conferência. E, no entanto, como já disse aqui no programa anterior, representa mais de metade da população mundial e cerca de 40% do comércio mundial. E porquê é que o Ocidente devia ter muito em conta aquilo que se passou em Samarcanda? Em primeiro lugar, tem China, Índia, Rússia e Paquistão como parceiros principais, além de outros parceiros dessa organização de cooperação. E agora entrou o Irão para essa organização de cooperação. É uma organização que se intitula como pacífica. No entanto, também tem fins militares, nomeadamente de defesa. Por exemplo, na declaração que foi levada a cabo na sexta-feira, essa declaração pública que corresponde aos objetivos da Organização para a Cooperação de Xangai para os próximos anos, dá-se muita importância àquilo a que em tempos se chamou a Guerra das Estrelas, isto é, à guerra no espaço. Nomeadamente, dizendo que a Organização das Nações Unidas deve proibir esse tipo de guerras. Por outro lado, insistiu-se, e isso é muito importante, na independência dos povos e na capacidade dos povos levarem a cabo os seus destinos. Ora, isso é algo que choca um pouco com os interesses da Rússia e com o comportamento da Rússia atual, embora a Rússia dê a volta ao texto e diga que o povo do Donbass é um povo russo e, portanto, aquilo que a Rússia está a fazer é defender o seu povo. A Rússia dá a volta ao texto nisso, mas a verdade é que invadiu um outro país e vai anexar agora uma parte desse país. Mas tem importância porque, por exemplo, os Estados Unidos e a OTAN intervieram no Iraque e têm intervido noutros países, nomeadamente intervieram na Síria, sem qualquer autorização da Organização das Nações Unidas. Bem pelo contrário, com votos contra da Organização das Nações Unidas. Portanto, é um recado aos Estados Unidos, como é óbvio. E acentuou-se a necessidade do multilateralismo nas relações internacionais. Era algo também muito importante, porque, efetivamente, o domínio exclusivo dos Estados Unidos da América, aquilo que tem levado é uma autêntica ditadura, muitas vezes mascarada de democracia, do poder americano sobre o mundo. E é importante que haja o multilateralismo. Mas o multilateralismo tem de ser defendido não apenas enquanto a China está em ascensão e ainda não é o poder dominante a nível mundial, mas também depois da China, que muito brevemente irá ser poder a nível mundial, se tornar a primeira potência mundial, o que não deve tardar muito. Ora, é importante que o multilateralismo seja defendido precisamente para defender o mundo contra a própria China.
A China está a investir naquilo que ela diz ser a cooperação internacional e, de uma maneira subtil, diz: todos podem aderir à Organização da Cooperação de Xangai. Todos. Isto é, até os Estados Unidos podem aderir se quiserem. Portanto, é uma jogada chinesa que, no fundo, pretende demonstrar ao mundo que é um país pacifista e que procura a cooperação, como repetidamente a China tem feito alarde. O que pretende é a cooperação internacional e não a guerra, como tem sido prática comum dos Estados Unidos ao longo dos anos. Era importante que houvesse realmente cooperação internacional e não houvesse guerra. Efetivamente, isso era essencial para a humanidade. Já não estamos em tempo de haver guerras. E a China, aquilo que está a fazer é a dominação económica a nível mundial, liderando economicamente o mundo, para fazer o domínio económico do mundo e, com isso, o domínio político do próprio mundo. Ora, a China é um país ditatorial. É um país de que devemos suspeitar. É um país com enormes desigualdades. É um país com muita corrupção. É um país, sobretudo, que não aceita a liberdade e não aceita as diferenças. Infelizmente, os Estados Unidos e a Europa, o Ocidente, do modo geral, aquilo que têm feito é investir na guerra. Isto é, investir no seu próprio isolamento. Se pensam que vão ganhar as guerras diretamente ou por interpostos países, como está a suceder agora na Ucrânia, estão perfeitamente enganados. Estão a desgastar a economia e, particularmente, a Europa está-se a desgastar, estão a desgastar a economia sem qualquer resultado positivo para eles. Bem pelo contrário, estão a afundar-se cada vez mais, enquanto que a China, de uma maneira sábia, de acordo com a sábia tradição chinesa, aquilo que está a fazer é dominar pacificamente o mundo através do domínio económico, que ela própria já tem, de certo modo. A China é a fábrica do mundo, mas levando atrás de si outros países que caminharão com ela com outros objetivos e que já duvidam dos objetivos dos Estados Unidos e da Europa. Veja-se o caso da Índia, a segunda nação mais populosa do mundo. Pois a Índia, que poderia ser um aliado tradicional dos Estados Unidos, diz que é a maior democracia do mundo, a Índia está a fazer parcerias com a China e não com os Estados Unidos. Era importante que os líderes ocidentais refletissem nisso e que tomassem o exemplo de Samarcanda para que o Ocidente seguisse um outro caminho e não o caminho da secundarização e do domínio por, inclusivamente, potências ditatoriais, como é o caso da China ou da Rússia, ou, de certo modo, do Irão. O Irão aderiu agora também à Organização de Cooperação de Xangai. Há outros países que estão para entrar. Nomeadamente, repare-se, o Afeganistão está para entrar. O Afeganistão pediu a admissão. O Afeganistão, em que os talibãs derrotaram primeiro os russos da União Soviética e depois derrotaram os americanos, eles agora estão a ver que tem de ser com a China que tem de se entender e daí a adesão à Organização da Cooperação de Xangai. Depois disto falamos da Ucrânia e falaremos da Ucrânia, dos referendos que estão a acontecer no Donbass
nomeadamente em Donetsk e Lugansk, mas também em Kherson e Zaporizhia. É óbvio que são referentes fantoches e nós já sabemos à partida que aquilo dará numa adesão dessas regiões à Federação Russa. Ora, isto faz-nos pensar no novo patamar da guerra, porque a partir de agora, se esses países ou se essas regiões da Ucrânia declararem a adesão, ou voluntária ou forçadamente, não interessa, mas declarando a adesão à Federação Russa, qualquer ataque a essas regiões é um ataque à Rússia. Putin e Medvedev, nomeadamente, já o disseram claramente. E nós poderemos entrar num novo patamar da guerra que pode ascender à guerra nuclear. Os Estados Unidos e a União Europeia parecem não perceber nada disso. Eu estou em crer, nomeadamente porque em determinado momento houve um certo acordo na Turquia entre os enviados de Zelensky e os enviados de Putin, mas esse acordo não foi aceito pelos Estados Unidos, sobretudo. E a União Europeia, como autêntico lacaio dos Estados Unidos, seguiu a opinião americana. E aquilo que estamos a ver é uma continuação da guerra. Mas agora a guerra pode atingir outro patamar. E a guerra, mesmo não atingindo outro patamar, está a fazer aquilo que a Rússia pretende. A Rússia, aquilo que pretende, é prolongar a guerra para sangrar autenticamente a Europa. Aí, os objetivos da Rússia e dos Estados Unidos coincidem. Porque a Europa não é uma potência amiga, mas concorrente da Rússia. Não é uma potência amiga, mas concorrente dos Estados Unidos. Só é amiga na conversa, porque na prática são concorrentes. Economicamente são concorrentes. E os Estados Unidos só usam a Europa como um adjuvante nas ações militares que têm, porque no que toca à cooperação económica, não. É exatamente o contrário. Os Estados Unidos não percebem que era importante a cooperação económica com a Europa e o que pretendem é a competição com a Europa. E a Europa vai ser dizimada. Neste inverno vai ser terrível para a Europa. Iremos ver a diminuição da produção na Alemanha. Iremos ver a recessão na generalidade dos países europeus. Mesmo naqueles que não necessitam, como Portugal e a Espanha, por exemplo, não dependem do gás russo. Mas irão sofrer terrivelmente. E a Europa não está a perceber isso. Repare-se, até agora, Putin não destruiu as pontes sobre o rio de Dnieper. Até agora, Putin não destruiu os caminhos de ferro ucranianos. E é através dos caminhos de ferro ucranianos e através das pontes sobre o rio de Dnieper que chega o material de guerra vindo da Europa através da Polónia, nomeadamente. Porquê? Estranhamente, porquê? A única explicação é isto. Putin quer prolongar a guerra, quer que a Europa continue a fornecer material de guerra aos ucranianos para prolongar a guerra, para sangrar a Europa. E a Europa não está a perceber isso. Mas vai percebê-lo em breve. Finalmente, iremos falar do Brasil. O Brasil aproxima-se das eleições, em breve teremos eleições, e Lula destaca-se com quase metade dos votos logo na primeira volta, com 15% ou mais de 15%, até em algumas sondagens, de avanço sobre Bolsonaro. Sabendo da derrota antecipada, Bolsonaro mete Temer no meio. Isto é, Temer agora tenta com Lula um perdão antecipado a Bolsonaro e aos seus filhos. Seria trágico para o Brasil que Lula aceitasse isso.
Lula é um conciliador, mas isso não pode aceitar. Já sucedeu algo de terrível com a ditadura. Muitos crimes têm sido, pura e simplesmente, apagados e os criminosos sentem-se impunes. Neste caso, se Lula aceitar uma certa chantagem, porque Temer diz que é também para evitar qualquer tentativa de golpe ou qualquer golpe. Isso não passa de uma chantagem e Lula tem de ser firme para punir a corrupção, para dar exemplo e, no futuro, num governo seu, ele próprio, tomar medidas para que a corrupção que tem destruído o Brasil seja punida severamente e exemplarmente para que o país seja um país digno e respeitado. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que coloquem gosto e que baixem o aplicativo da Rádio Transforma.